é, gente? É contínua, pois ela não É foi contínua, vai. vai. Você vai fazer sempre. Ah, Tem de um ali. igual a gente faz, né? Então, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. Muitas esmolas? É ruim, hein? Tô famosa. Tu é famosa. Jesus. Tá no site agora, né? Mostra coisa aí. Então, já não dá mais para sair, já quebrou o negócio aqui. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, coisa linda, né? Um anjo de Deus. Esse, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Ué, mas não era o anjo? E como ele respondeu aquilo? Que é, Senhor? Anjo chamava de Senhor, será? O que vocês acham aqui? Era o anjo ou era o Senhor mesmo? Ou era que estava chamando o anjo de Senhor? Como a Mauri falou, tem muitos estudiosos aqui para falar. Então vamos ver agora. Era o anjo. Era o anjo? Que ele chamou de Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, tá a resposta, né, em seguida. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Uma tremenda visão, igual nós, né? Igualzinho. Então, quando eu estava ali, o que o Espírito Santo trouxe a minha casa, subindo, a minha memória? Esse versículo. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora veja, né, irmãos? Agora veja, né? É Ezequiel, pastor? Não, é em Atos. Atos 10. Agora veja, o centurião, Cornélio, era um homem temente a Deus, que orava de contínuo e que dava o quê? Muitas esmolas. Então, Deus aqui, esse fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmãos, nós temos que estar enquadrados. Umas 3 semanas atrás, nós estávamos muito falando sobre a obra, a fé sem a obra é morta. Eu até contei do Hospital das Clínicas, né? Vocês lembram, né? Quem estava aqui, que tinha alguém nesse dia. Dos trabalhos que eu fazia como voluntária e tal. E eu falava assim, que aquele dia Deus estava falando muito sobre a obra, as obras, né? Que a fé sem as obras são mortas. Não tem valor nenhum. Se você tem a fé, mas não tem as obras. E que eu falei que Deus estava cobrando da igreja isso. Bendito Deus. Eu até falei assim, que talvez Deus tivesse até, que eu já fiz muito trabalho de FEBEM, 9 anos eu trabalhei como voluntária lá no Hospital das Clínicas. E aí onde eu fui parar, naqueles dias, irmãos, ainda não contei, né? Contei só que eu orei pelo. Fui parar lá no Hospital das Clínicas. Estou descendo lá, aquele corredor que eu descia todo domingo, um dia assim como hoje, ó. Eu abria uma janelinha que tinha na porta e essa daqui deitada lá dentro falava: Neide, nem era pastora naquela época, era missionária só. Neide, vá não, minha filha, olha o tempo como tá.
E eu dizia, ai meu Deus, não é aquelas doentes tudo lá que eu levo para participar do culto. Não, eu vou. Eu começava a lembrar, né, muitas parentes de Santos, parentes no interior, nem vinham visitar, largava eles lá. E ali, quando a gente chegava aqui, o médico preparava a medicação tudo antes para a gente levar. E participava daquele curso, depois trazia ela puxado, levava várias pessoas, depois trazia na maca com um soro, às vezes com sangue, e os médicos facilitavam ali para a gente levar para eles ouvirem a palavra, porque muitos era aquela vez e única. Quando a gente chegava na outra semana já tinha falecido. Então os médicos se preocupavam muito. Quando nós chegávamos, olha, e as condições, como é que é? Dá para ir? Dá, eu já vou dar o remédio, já vou adiantar, porque a senhora já volta, você já volta, daqui a pouco já pode levar. E muitos, quando a gente voltava aqui, naquele quarto já não estava mais. Às vezes da solidão também, juntava a enfermidade com a solidão da família de Noí, né? Quantos ali depois eu ia levar e ficava, elas pisando na minha mão, acariciando minha mão, ficava ali pedindo para eu ficar mais um pouco ali na beira da cama deles.